Deus já foi escrito. Ele é fiel, seu nome lá no céu, por Deus já foi escrito. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
vive em mim. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos, 17h56, com grande alegria e com grande felicidade, quero agradecer ao nosso bom Deus, eterno Deus, aquele que realmente fez e faz e fará tudo por mim e por você. Independente do seu credo, independente da sua religião, independente da placa que você serve, mas eu creio que você deve só servir a Jesus. Esta é a verdadeira placa. Andando pela grande vitória, vem ao meu coração coisas estranhezas na vida. Porque eu imagino se algum dia qualquer presbítero, pastor, evangelista, pessoas que denominam-se pastores ou até mensageiros da palavra de Deus, resolver colocar uma foto de Jesus na porta da igreja. Me estranha muito que a palavra de Deus, tá certo? Ela não pede para nós seguirmos denominação, sim, para nós congregarmos. A palavra de Deus nos ensina que devemos cumprir os estatutos, os mandamentos da lei, mas também ela imposta por Jesus. Penso eu, de que forma que hoje as pessoas estão colocando exatamente a sua crença. Será que Jesus permitiria eu colocar uma foto dele na igreja que é para ser casa de oração? Será que Deus ficaria feliz comigo se eu colocasse uma foto de qualquer pessoa? Porque às vezes nós procuramos saber da palavra de Deus, mas às vezes nós estamos seguindo o homem. E ontem, eu ouvindo uma mensagem, essa mensagem ela me tocou, que nós devemos seguir Jesus, que nós devemos confiar em Jesus, que nós devemos fazer o máximo para a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que nós podamos colocar em prática. Sabemos que somos carne, sabemos que somos falhos, sabemos que somos humanos, mas que tipo de humano era Jesus? Que tipo de humano era Paulo? Que tipo de humano era Pedro? Que tipo de humano em outros e outros muito, como Jó? Que tipo de humano eram essas pessoas? Que elas eram capazes de esvaziar de si próprio, abrir a mão do seu conforto, abrir a mão dos seus privilégios, abrir a mão da fartura, abrir a mão de tudo, só para seguir a Deus. Só para ser fiel a Deus. Será que a geração está mudando? A geração está mudando e hoje o que nós estamos aprendendo nas igrejas é diferente de quando Deus criou o mundo? De quando Jesus veio a esse mundo? O que mudou do tempo de Jesus para o tempo de hoje? Hoje é porque nós temos carro, temos ar-condicionado, temos trens, temos aviões, temos televisão? Será que é isso que mudou? Está mudando as pessoas para obedecer ou seguir ou fazer algo para Jesus? Será que não podemos abrir mão de nós mesmos para seguir Jesus? Ou para alguém ouvir falar de Jesus? Que século 21 é esse que estamos vivendo? Onde Deus tem que ficar para depois ou Ele tem que ficar em primeiro lugar? Será que eu estou olhando só para o meu bolso, só para o meu conforto, só para as coisas que eu quero, esquecendo que a Deus depois eu falo com Ele, a Deus depois eu peço perdão a Ele, a Deus depois eu dou atenção. Segundo a lei que veio no Velho Testamento e veio cumprir no Novo Testamento, baseado só em 2. Deus deu a Moisés 10 leis. Mas Jesus veio e resumiu as 10 em 2. Amar a Deus sobre tudo e todos em primeiro lugar.
sobre tudo e sobre todos em primeiro lugar. Depois, ao seu próximo, como se você amasse você. Só isso. Não colocou mais nada na lei. Ele pegou tudo que o Pai fez e transformou em 2. De que forma estamos vivendo hoje? Estamos acrescentando mais alguns para seguir a Deus? Rádio Popular, agora são 18h01, começando, graças a Deus, mais um programa Falando de Jesus. Nesta segunda-feira, saudando a todas as rádios afiliadas que estão conosco, também a você que está nos acompanhando todos os dias, de segunda a sábado. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por nós estarmos aqui, fazendo aquilo como ontem eu ouvi. Estamos fazendo um trabalho evangelístico, estamos fazendo um trabalho para Deus, não para mim e não para a rádio, é para Deus. E isso me alegra e me deixa mais confortado ainda. 1 ano e 8 meses estamos aqui, independente do calor, da chuva, independente se o mensageiro vai estar aqui ou não, mas você não ficou até hoje, e peço permissão a Jesus para nunca deixar de faltar a sua palavra nesse programa. Foi para esse objetivo que ele foi criado, para você que está na praça, para você que está no ponto de ônibus. Agora, você também que está ouvindo, graças a Deus, você está acessando mais vezes o site da rádio, agora também com a Rádio Cultura ES, mais uma rádio que está colocando à disposição do programa Falando de Jesus. Aonde você estiver, empresta o teu ouvido, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Aqui com certeza você vai ver o homem, mas Deus usa o homem para falar comigo e falar com você. Porque esse homem, a partir do momento que ele entra aqui, ele vai trazer a palavra de Deus. Deus ungiu, Deus vai usá-lo para falar aquilo que eu devo ouvir, aquilo que eu devo me corrigir, aquilo que eu devo aprender na sua palavra. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Agora na Serra, 18h03, vamos à oração e depois, com certeza, a palavra de Deus. 6:03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo
fogo se acende. Olá, boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Você que nos ouve, você que nos acompanha pela internet, é sempre um privilégio podermos participar deste programa, cujo nome é Falando de Jesus. E hoje tenho certeza que Deus há de falar mais uma vez ao nosso coração. E desde já eu quero desejar a você uma excelente semana, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida, te guiando, te sustentando, e que assim você possa experimentar cada dia mais da presença do Senhor nosso Deus e se alimentar da sua poderosa palavra. Que Deus te abençoe. Atente seus ouvidos neste momento, porque tenho certeza de que esta palavra que nós vamos ler é a palavra do Senhor nosso Deus. Em Marcos, capítulo 12, verso 28, a seguir, diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Em algumas versões, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Querido, o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler revela que muitos religiosos estavam disputando com Jesus. Os herodianos, os fariseus, os saduceus. Os escribas aqui se aproximam também para questionar a Cristo. E o que me chama a atenção é a forma como Jesus responde a este homem, a este escriba, logo após responder a ele quais seriam os maiores mandamentos. Após ouvir isto, este homem também faz uma bela confissão de fé. E após a sua confissão de fé, Jesus diz para ele algo que é totalmente diferente daquilo que havia dito para alguns dos herodianos e alguns outros religiosos. Ele simplesmente diz para este homem: você não está longe do reino de Deus. A resposta que é totalmente diferente àquela primeira que ele havia dado aos homens que também se aproximaram dele, porque Jesus olhou de fato o coração daqueles homens e sabiam que eles tinham uma boa aparência, porém por dentro eram como sepulcros caiados. E Jesus condena a sua hipocrisia. Queria caminhar nessa tarde e falar sobre a forma como a gente pode manifestar e expressar verdadeiramente este amor a Deus. Queria listar duas formas de nós vivermos e experimentarmos este amor verdadeiro, se de fato amamos a Deus acima de todas as coisas. E queria destacar também dois inimigos deste amor, se assim posso dizer. Primeira coisa é que a santidade é a melhor forma de mostrar que essa palavra é uma verdade prática em nossa vida. A santidade, ou seja, o mesmo Cristo que une, também separa, porque ele não aceita dividir o seu povo com ninguém. Ele é aquele que une porque nos tornou como membros do seu corpo, nos tornou filhos,
nos tornou povo dele. E nós aqui na terra devemos desfrutar desta comunhão, desfrutar desta unidade. E a Bíblia nos orienta que na eternidade a igreja, o corpo de Cristo, estará reunido, estará junto, estará unido para celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é aquele que une, mas também ele é aquele que separa, porque embora nós estejamos no mundo, nós estamos separados dele. Quando Jesus faz a sua oração sacerdotal em João capítulo 17, ele roga pelos seus, aqueles que estavam com ele, e também por aqueles que haviam de crer, ou seja, nós somos alvos da oração do Senhor. E ele rogou para que nós fôssemos guardados neste mundo. Então, embora nós estejamos nele, no mundo, nós não pertencemos a ele, porque a Bíblia nos orienta que a nossa cidadania não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Paulo nos orienta dizendo que nós somos, de fato, embaixadores de Deus aqui na terra. E como embaixadores, assim devemos viver. A nossa fala deve ser coerente com aquilo que vem do céu. A forma como a gente se comporta deve ser de acordo com a nossa pátria, porque nós somos embaixadores de Deus. Impressionante é quando a gente olha, por exemplo, Romanos capítulo 13, verso 12, onde Paulo diz que a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aquele que nasceu de novo, as trevas já não podem mais fazer parte do seu contexto de vida. A sua prática de vida é totalmente diferente, porque agora, alcançado pelo amor e debaixo da graça e da misericórdia de Deus, este homem agora tem prazer na lei, na vontade de Deus. Ele desfruta não mais da ira, mas desfruta da graça, do amor, da bondade do Senhor. Sobre ele está a graça e a misericórdia, por isso ele tem a paz. Agora, veja que Paulo diz que a noite é passada, o dia é chegado. Nós não somos cidadãos das trevas, somos cidadãos da luz. Portanto, a santidade é de fato a melhor forma de se mostrar que este mandamento, esta palavra, é uma verdade prática em nossa vida. O que Cristo busca em seu povo é mais do que uma expressão verborrágica, e sim uma verdade prática, de alguém que verdadeiramente compreendeu quem ele é, que se dobrou diante dele, que confessou com seus lábios, crendo no seu coração, de quem é esse homem, quem é esse Cristo, quem é Jesus, de fato, e agora ele se relaciona com ele se envolve com ele anda com ele. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos as armas da luz, e de forma alguma a graça pode ser o pretexto para que a gente continue a pecar, pois Romanos capítulo 6, verso 1 e o verso 2 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aquele que nasceu de novo agora vive de acordo com a vontade do Senhor, está morto para o pecado, e ele vive agora segundo a vida de Deus, segundo a palavra de Deus. Você que nos ouve, não é suficiente dizer que ama a Deus, que conhece a Deus. É preciso demonstrar isso na sua forma de viver, dentro de casa, dentro do templo, no trabalho, aonde nós estivermos. Isso deve ser a nossa prática de vida. Este é o nosso estilo de vida, a santidade. A santidade é, portanto, a melhor forma de se mostrar que este mandamento do qual Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, isso é de fato uma realidade na nossa vida. Em segundo lugar, a piedade é a expressão da alma daquele que ama a Deus. Nós cristãos somos chamados a uma vida piedosa. Paulo nos diz que e na carta de Timóteo, que quando a gente decide ter uma vida piedosa, então automaticamente nós teremos muitas dores, passaremos por muito sofrimento.
A vida piedosa da qual a gente fala, da qual é a expressão da alma daquele que ama a Deus, trata-se dessa transformação interior que acaba reverberando em boas atitudes na sociedade, na comunidade aonde nós estamos inseridos. Faz parte da piedade a vigilância, a consagração. Em Romanos capítulo 13, do verso 35 ao verso 37, a palavra diz: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. A consagração aqui é o resultado deste encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. E quando a gente fala de santificação e de piedade, não se trata de nós termos que nos santificar para sermos salvos, mas a salvação e a piedade como a consequência da salvação provinda de Cristo. Cornélio, em Atos capítulo 10, verso 12, e também Ananias, em Atos capítulo 22, verso 12, são excelentes exemplos de pessoas que compreenderam de alguma forma essa manifestação de Deus. Inclusive Cornélio, que ainda nem era um homem totalmente cristão, mas que já era temente a Deus e assim passava por uma vida piedosa, dava esmolas, ou seja, este homem ele estava cumprindo estes preceitos dos quais Jesus havia dito: amarás o Senhor teu Deus e amarás o seu próximo. Jesus também decide ser amado e honrado através do serviço prestado a alguém. Portanto, quando ele diz: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, ele está qualificando que aquele que está necessitado é uma tipificação dele mesmo e que precisa ser servido através da vida do cristão, que entendeu realmente o que é amar o próximo, o que é amar a Deus. Se não amamos o nosso irmão, a quem nós vemos, como poderemos amar a Deus, a quem nós não vemos, a quem nós não podemos tocar? Ele então, de alguma forma, decide ser amado, honrado e servido através do serviço prestado a alguém que está necessitado. A piedade é a expressão da alma daquele que ama a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ama a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Agora, queria listar algumas coisas que precisam também do nosso alerta, como Jesus havia dito em Marcos capítulo 13, do verso 35 a 37, o que digo a todos: vigiai. A vigilância, e como a gente também sabe que o assunto, como ele mesmo disse nesse contexto da sua vinda, do seu retorno, que seria como um ladrão, viria de forma surpreendente, suprindo também a expectativa daqueles que o aguardam. A vigilância está também associado à vinda, ao retorno de Jesus. E a gente precisa se atentar para duas coisas. Em primeiro lugar, a má administração do tempo. Romanos capítulo 13, verso 11, diz assim: e isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do nosso sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, o dia está próximo. Jesus está mais perto de nós no que diz respeito à sua vinda agora do que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Costumo dizer que o progresso é a dinâmica, bem como a didática do reino de Deus. Portanto, nós, quando entregamos a vida a Cristo, independente de quanto tempo tem acontecido isso, devemos passar por uma transformação progressiva. E de forma alguma o reino de Deus se manifesta a nós de forma inerte, para que nós ficássemos parados e estagnados. Paulo chama a nossa atenção para que a gente se desperte do sono. Uma forma de nós também manifestarmos e expressarmos este amor a Deus é empenhando o nosso tempo a serviço de Deus, porque o dia dele está próximo e todos nós cristãos seremos apresentados no tribunal de Cristo e haveremos de dar conta de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer.
O tempo tem sido usado para muitos como desculpa para não servirmos a Deus. Impressionante como a gente tem observado isso na igreja no geral. A gente tem tempo para o lazer, a gente tem tempo para tudo, falta-nos tempo para a leitura da palavra, falta-nos tempo para a oração, falta-nos tempo para a consagração. O tempo é uma desculpa para muitos. A gente está sempre ocupado, trabalhando demais, estudando demais, saindo para fazer isso ou aquilo, falta tempo. Mas quando vem um feriado prolongado, como a gente acaba de se despedir de uns deste feriado da semana passada, que foi o feriado do Carnaval, e para o nosso Brasil, então o ano oficialmente começa agora. Mas quando a gente está assim no feriadão, Senhor do nosso tempo, 100% aqui disponível, não estamos ocupados no trabalho, não estamos ocupados com a faculdade, mas nós estamos ocupados com o nosso próprio lazer. O tempo, ele precisa ser muito bem administrado pelo cristão. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8 a 10, nos é dito o seguinte, de que a sepultura para onde nós iremos, e chama a nossa atenção falando o seguinte, capítulo 9, verso 8 a 10. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Precisamos administrar bem o nosso tempo, que é bom ter um momento de lazer, que é bom a gente poder sair, como o próprio autor de Eclesiastes está dizendo, da importância de ter este tempo para com a família e desfrutar disso de uma forma sadia, mas não podemos estar usando o tempo como desculpa para sairmos pela tangente e assim não nos empenharmos na obra de Deus, não nos empenharmos na vida de santidade, não nos empenharmos na vida de piedade, na nossa espiritualidade. E por último, o lazer tem sido um ídolo cultuado por muitos cristãos. Jesus nos diz que deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e as outras coisas, as demais coisas, ele diz que seriam acrescentadas a nós. Mas, infelizmente, queridos, temos observado que as pessoas têm buscado as demais coisas, para que o reino de Deus seja-lhes acrescentado juntamente com a sua justiça. No reino de Deus não deve haver esta inversão de valores. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em segundo plano, vem as demais coisas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Na verdade, Deus deve ser o centro de tudo. Deve ser este sol que nos aquece. Deus deve ser o centro da nossa vida, da nossa existência. Afinal, nós existimos por causa dele. Nele, como Paulo nos orienta, vivemos, nos movemos e existimos. Ele diz ainda em Romanos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. O lazer é um ídolo cultuado por muitos. Quando a gente fala de idolatria, não falamos apenas acerca de um culto a uma imagem, mas também tratamos do culto à personalidade, que está bem presente hoje no seio da igreja. Está presente porque nós temos cantores, pregadores ilustres que têm sido cultuados como se fossem Deus. E também nós temos aqui o ídolo chamado lazer. O futebol em primeiro lugar. O nosso bem-estar em primeiro lugar. Falta tempo para as coisas de Deus, mas não falta tempo para aquilo que nos agrada. Sobra tempo para nós sairmos com a família, sobra tempo para a gente descansar, para a gente desfrutar de um bom sorvete, de um bom açaí, de um bom lanche, mas às vezes
falta-nos tempo para a dedicação às coisas de Deus. Há muito entretenimento, e como a igreja hoje tem investido em entretenimento, eventos gospel, shows das mais diversas espécies, algumas músicas de letras estranhas entrando no seio da igreja, no meio da igreja, e a verdadeira palavra nada a ver, passa a tomar uma proporção terrível em nosso meio. Faz parte do entretenimento, faz parte do lazer, porque a gente acaba se utilizando, é melhor pular aqui dentro do que pular no mundo. Mas melhor do que pular dentro da igreja ou pular fora da igreja é nós nascermos de novo, é nós amarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Muito entretenimento, pouca espiritualidade, pouco conteúdo e muita futilidade tem sido a realidade de muitos cristãos. Como Jesus disse, o que digo a vós, digo a todos, vigiai. Ou seja, essa palavra é para todos nós cristãos, que dizemos amar a Deus com os nossos lábios, mas o coração talvez ainda está longe do Senhor. O maior de todos os mandamentos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Deus não nos quer pela metade, Ele nos quer por inteiro. Eu quero orar com você, que nessa tarde ou nesse início de noite, prestou os seus ouvidos para que pudesse assim ouvir a voz de Deus. E eu quero orar contigo. Pai, em nome do Senhor, nós queremos te agradecer por este momento onde nós estivemos aqui lendo e refletindo acerca da tua palavra. Que nós possamos te amar verdadeiramente, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, ó Deus, a uma vida de santidade, uma vida de piedade, como resultado da salvação concedida a nós por meio do sacrifício do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ensina-nos, ó Deus, a administrarmos melhor o nosso tempo. E ensina-nos a colocar o nosso lazer em segundo plano, para que o teu reino, bem como a sua justiça, estejam sempre acima do nosso bem-estar. Porque compreendemos que o Senhor está muito mais preocupado com o crescimento e o avanço do teu reino do que com o simples bem-estar dos seus obreiros. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, impõe a tua mão sobre nós e nos abençoe. E também coloque esta palavra no coração daquele que ainda não entregou a vida a Cristo, que ainda não teve essa experiência, e que possa se dobrar diante de ti, confessando o Senhor como Salvador de sua vida, e assim, ó Deus, fazendo a tua vontade, amando o Senhor acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui. Que a boa mão de Deus permaneça sobre a sua vida em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 30 minutos. Deus tem o seu tempo e o tempo é de Deus. O tempo que Deus acha que deve trazer o seu recado, Ele traz o mensageiro, manda o mensageiro e traz o seu tempo. Nós sabemos que nosso compromisso na transmissão do programa Falando de Jesus, sempre a partir das 17h40, quando nós começamos o nosso trabalho aqui no Estúdio Central, e vamos até às 18h40, terminando às 18h45. E o tempo que o mensageiro tem é o tempo que Deus dá a ele, a partir desse horário que ele entra no ar,
até fechar o programa. E Deus hoje quis que em poucas palavras, mas que o mensageiro dessa noite, o pastor Léo, certo, pudesse trazer exatamente. Coincidiu que nós abrimos o programa, porque todos que já passaram por aqui sabem que o tema do mensageiro é Ele, Deus, Deus e Ele. E quando nós abrimos o programa, o mensageiro estava chegando e coincidiu algumas palavras que nós falamos. Mas nós estamos falando por coincidência humana. Deus não coincide quando Ele quer que seja feito ou quando quer dar algum recado. Então, quando nós abrimos o programa, que começamos a falar, o que você ouviu, o mensageiro estava chegando no estúdio e o mensageiro trouxe a palavra que nós aqui, quem acompanha o programa ao vivo, quem fica aqui no estúdio sabe, e quem já veio aqui sabe que nós não escolhemos o tema. É Deus que escolhe o tema e o mensageiro vem para trazer ele. E hoje Deus quis nos abençoar, fortalecendo o que nós iniciamos falando, comentando, exatamente aquilo que nós vivemos e aquilo que nós estamos vendo, o que está acontecendo. E Deus usou o pastor Léo para confirmar aquilo que nós começamos. É assim que Deus age, é assim que Deus quer, e é assim que Deus fala. Às vezes nós usamos mas pelo Espírito de Deus para falar ou comentar algum assunto aqui. Porque Deus nós temos que ter excelência, Deus nós temos que ter respeito, Deus nós temos que ter exatamente sabedoria naquilo que vamos falar. Para não falar heresia, para não falar coisas que não tem nada a ver com a sua palavra. E isso eu agradeço a Deus quando Ele usa, que eu abro o microfone, tanto no inicial quanto no final, mas é o Espírito de Deus que usa a nós aqui para comentar algum assunto. Mensagem foi dada, recado foi dado. Você que ouviu, busque mais, pratique mais. Não vamos colocar em nós aquilo que realmente nós queremos colocar, mas devemos buscar aquilo que Deus quer que nós buscamos. Às vezes, quando eu penso que estou fazendo uma coisa para Deus, certo para Deus, mas não é aquilo que Deus quer, não é dessa forma que Deus quer. É como eu falei no início do programa. No início do programa, nós estamos aqui um ano e 8 meses, colocando a palavra de Deus para ser falado para mais de 45 bairros do município da Serra, ser falado para várias cidades do Espírito Santo, ser falado para vários estados do Brasil, ser falado já para alguns países. Não estou buscando ego para a Rádio Popular ou a Rádio Cultura, Fonte, Educadora, Talento. Nós estamos buscando você que está na praça, é você que está no ponto de ônibus, é você que está no seu dia a dia e de repente Deus te encontra, você encostado, desiludido, você triste, você não sabendo o que vai fazer. Aí vem a palavra de Deus que encontra você e te conforta. Aonde você estiver. Esse é o nosso objetivo. E Deus ontem, através de uma mensagem que eu vi ontem na igreja, Deus falou, você está no caminho certo. Continue. Não desanime. Não fique triste. Se as coisas não estão dando certo lá, em algum lugar, se não está dando certo em outro lugar, mas continue a caminhada, porque é assim que Deus usa nós, humano, para propagar a sua palavra. O meio que Deus me deu, a fonte de renda de trabalho que Deus me deu, também é fonte de vida, fonte de salvação, fonte de evangelização, fonte para você ouvir o que Deus tem para falar. Deus todo dia fala conosco, ou através do programa Falando de Jesus, ou através da leitura que você lê, ou através da igreja que você congrega. Deus fala conosco. É só nós prestarmos atenção que Ele está nos corrigindo. É só nós prestarmos atenção que Ele quer que nós façamos algo mais do que às vezes que nós estamos fazendo. Agora na Serra são 18 horas e 35 minutos. O mensageiro já foi, ok? Tem compromisso. Então não ficou aqui para o término da programação. E a partir deste momento estamos desfazendo a nossa rede
Agradeço a todos que nesta segunda-feira puderam ouvir, emprestar o seu ouvido, ouvir o que Deus quis falar. Amanhã convido você novamente, a partir das 17h40. Você quer entrar pelo site da rádio, agora eu quero lembrar você tem 2 sites, o www.radiopopular.net.br e a Rádio Cultura, es.com.br, ok? Então você tem 2 sites já, exatamente para você ouvir o programa Falando de Jesus, ok? Quero agradecer os diretores da Rádio Cultura, es.com.br, que se colocou à disposição para a transmissão do programa. Mais uma rádio afiliando a Rede Popular de Rádio para transmitir só o programa Falando de Jesus. Esse é o nosso compromisso com a Rádio Educadora Talento, com a Rádio Fonte, a Rádio Cultura de Jardim Carapina, Popular 1, Popular 2. E se tiver alguma rádio neste momento, fora desse âmbito que eu estou falando, quer acessar, quer transmitir, fique à vontade. A palavra de Deus não está aqui, não está franqueada, está livre para quem quiser fazer propagação dela, mas para usar em benefício da palavra de Deus, não em seu benefício próprio. 18h37 a todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Muito além do infinito, bem acima do sol e as estrelas, existe um lugar. Um lugar muito mais que bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa de ruas de